recolhimento domiciliar de Aécio Neves provocou questionamentos de senadores. A primeira turma de ministros do Supremo Tribunal Federal determinou que ele deveria ficar em casa à noite. A medida não agradou os colegas de Aécio. Senadores questionaram a decisão. Eles dizem que não há amparo na Constituição. E daí? A gente se pergunta: há algum poder que pode se sobrepor a outro? Esta crise institucional que a gente discute a partir de agora com o advogado e doutor em Direito, Ricardo Giuliani, e o cientista político e ex-professor da URGS, Benedito Tadeu César. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vamos lá, né? O STF determinou, então, que o Aécio ficasse recolhido durante a noite, ao invés de ser preso. Há embasamento jurídico para isso ou foi um castigo, entre aspas, dos ministros, professor? Não, o castigo é contra nós. Né? Cidadãos, a gente tem que ver uma decisão dessas. Né? Isso, as pessoas não precisam acreditar em mim. Elas podem ir lá na Constituição, artigo 53, tal, o 55, e ler. Eu não preciso gostar do Aécio. E não gosto, tenho pavor do Aécio. Só que é o seguinte, a competência para cercear a liberdade de qualquer parlamentar se dá somente pela casa desse parlamentar. Salvo nos casos de prisão em flagrante. E o argumento que o ministro Barroso e o ministro Fux usam é um negócio de cabo de esquadra, né? Porque eles recorrem ao Código de Processo Penal como se o Código de Processo Penal tivesse a possibilidade de revogar a Constituição. E na Constituição isso está regrado, sim. Existem 13 incisos que são aplicados pelo plenário das casas parlamentares e outros 2 incisos aplicados diretamente pela mesa da casa parlamentar. Por exemplo, o caso da prisão e perda de mandato. Aí compete à mesa simplesmente declarar. Então, o que está acontecendo, como já tinha acontecido no caso do Eduardo Cunha. Ah, do Eduardo Cunha. O mais grave, eu acho que não é nem fazer o Aécio deixar de gastar nos bares da Tijuca, no Rio de Janeiro. O mais grave é a suspensão do mandato parlamentar. O Supremo Tribunal Federal, usando o mesmo artigo, inciso 5º, o 319, inciso 5º do Código de Processo Penal, suspendeu o exercício do mandato popular do senador da República. Eu já tinha me insurgido contra isso quando aconteceu no caso do Eduardo Cunha, que é uma unanimidade nacional relativamente à sua bandidagem. A primeira vez que isso havia acontecido contra o Aécio e agora a segunda. Isso não é um problema para o Aécio, isso é um problema para a democracia. A regra do jogo está posta e ela é literal. Nós não precisamos muitas digressões e muito juridiquês para compreender isso. Então, o tal de castigo que o Supremo fez, ele é uma exacerbação da capacidade do Supremo Tribunal Federal em exercer a harmonia entre os poderes. Poderia ele agir na sua esfera de competência? Evidentemente que sim. Poderia ele estimular a Casa Parlamentar para que adotasse providências quanto ao mandato do seu membro? Evidentemente que sim. O que ele não poderia fazer é proceder como procedeu. Por quê? Em última análise, 80% de parlamentares respondem alguma coisa na Lava Jato, certo? Sim. Seria legítimo eu mandar 80% para casa? O Congresso. Ou suspender o mandato de 80% dos congressistas? Não. Isso é direito? Não. Isso é bom senso. Isso é civilização. E a Constituição, o que ela alberga? O pacto político que nos permite conviver civilizadamente e democraticamente. Aí eu fico pensando, professor Benedito, e o pessoal deve estar em casa, quando o professor Giuliani falou assim, eu não gosto do Aécio, o perigo, pelo menos é o que a gente quer debater hoje, é que, bom, para quem não gosta do Aécio, muito bem, tem que ficar em casa mesmo, como né, as crianças ficavam, hoje tu não vai para a festa do pijama. Vai ficar em casa. Ajoelha no milho. Isso, ajoelha no milho, de noite não tem festinha. Tá? Aí quem não gosta vai se... Agora o problema é que nesses 80 senadores tem gente de tudo quanto é lado. Exatamente. E aí eu fico pensando, como é que fica essa situação quando for aquele que eu gosto? Aí eu vou me sentir indignado. Exatamente.
É a mesma questão, né? Hoje o Datafolha divulgou uma pesquisa, isso que diz que 54% da população quer ver o Lula preso, né? Quer dizer, nós vamos julgar, nós não, né? Eu não sou da área jurídica, mas os juízes brasileiros, o Supremo Tribunal Federal, vai julgar pela vontade popular? Né? Quer dizer, a vontade popular se manifesta nas urnas, certo? Quer dizer, e não está sendo respeitada. Né? Quer dizer, os detentores de cargos no judiciário, quer dizer, eles ocupam esses cargos porque eles fizeram um concurso público, não é isso? Provaram competência, né, pelo menos para preencher, né, as provas de resposta com xizinhos, né, foram aprovados, né, e se espera que eles tenham competência técnica. Quer dizer, parece que não tem essa competência técnica, né? O professor Ricardo acabou de demonstrar aqui, né, de citar os artigos da Constituição, que estão sendo afrontados por aquele tribunal que deve ser o guardião da Constituição. Exatamente. Né? E é exatamente isso. Quer dizer, veja, eu não posso, ninguém pode julgar ninguém, né, dentro de um regime republicano, democrático, pela nossa vontade e pela nossa avaliação própria. Né? Aliás, é um texto muito bom do Streck, do Lênio. Do Lênio Streck, sobre essa coisa como é que é? Da livre convicção, é isso? Isso, a livre convicção do juiz. Livre convicção do juiz. Né? Tem que ser a livre convicção do juiz dentro dos fundamentos jurídicos. Né? Quer dizer, ele não pode inventar leis, regras, né? Pela sua formação moral, pela sua convicção política, né? Porque aí nós temos a anarquia jurídica. Né? E eu acho que o grande problema que nós estamos vivendo hoje é que a anarquia está instituída, está estabelecida em todos os poderes. Nós chegamos a um momento... Veja, o que está acontecendo? Né? A semana passada, um comandante, não é isso? Era o comandante aqui do Comando Militar Sul. Comando Militar Sul, não é isso? Foi punido no governo anterior, não é isso? E foi transferido lá para o Departamento de Finanças do Exército, que se manifestando numa loja maçônica, né, em Brasília, dizendo que a anarquia está muito grande, que a bagunça está muito grande, não é isso? E que se os políticos, né, acusados não forem punidos, não é isso? O Exército vai botar ordem na casa. As Forças Armadas vão botar ordem na casa. Quer dizer, primeiro, ninguém conferiu a eles essa competência. Né? O comandante, aliás, né, geral das Forças Armadas, interpretou a seu bel prazer a Constituição, dizendo que a Constituição prevê isso, não prevê. Né? Quer dizer, as Forças Armadas só podem intervir se for chamado por um dos poderes. Né? Agora, nós estamos diante de um governo tão fraco que não se atreveu, né, a punir esse militar, né, porque o próprio presidente da República, né, não só 3% que consideram que ele deve... Sim, a pior avaliação. É a pior avaliação de todos os tempos. É o primeiro caso na história do universo que o índice de aprovação é igual ou menor que a margem de erro, que é 4%. De 3% a 4%. Então ele pode ter menos 1% de aprovação. Então a situação, só para concluir o raciocínio, quer dizer, nós estamos vivendo um momento, né, que ninguém sabe para onde vai, aonde recorrer. Sim. Né? É uma situação anárquica. Até então, a gente já discutiu aqui em outras oportunidades a relação entre os três poderes. Agora a gente já tem essa quarta instituição, a gente estava falando de executivo, legislativo, judiciário, agora já entram os militares na nossa discussão aqui. O Senado deve questionar uma decisão de interpretação de lei, como essa do Supremo Tribunal Federal, e vou mais adiante, agora para os dois responder. Primeiro, essa pergunta técnica, se pode ou deve, ou se tem até mesmo embasamento, né, ou tem moral para fazer isso também, e se a gente realmente está vivendo
um confronto entre os poderes. Se um pode sobrepor o outro, está se achando no direito de fazer isso, porque pelo menos o que a gente está vendo aqui do STF é isso, né? Está gerindo sobre o Senado. Isso. Não, a primeira coisa é assim, ó, é possível o Senado da República rever a decisão do Supremo Tribunal Federal no aspecto relativo à suspensão do mandato? Sim. No aspecto relativo à interdição de direito, no caso, que é o recolhimento na noite, não. Por quê? Porque o Senado da República ele tem que zelar pelo livre exercício do mandato parlamentar. Isso há previsão expressa na Constituição, inclusive, no caso de denúncia por crime comum, é possível que o próprio Senado da República não autorize o processamento pelo Supremo Tribunal Federal, caso em que a ação vai ficar suspensa e será retomada ao final do mandato. Então, como o Temer. Como o caso do Temer. Tá? Só que a diferença é que é preciso um requerimento que deverá ser julgado, no caso, em 45 dias, etc. E tal. O tema da sobreposição, a coisa mais natural que existe na política e no Estado moderno é o confronto entre os poderes de Estado. Todo o sistema de controle de constitucionalidade que o Ocidente conhece, ele nasce de um confronto havido entre o Poder Executivo dos Estados Unidos, né, e a Suprema Corte. Ali surge, e casualmente, sobre um tema que demandava uma intervenção sobre o Exército americano. Né? É natural este processo. O que está acontecendo no Brasil é outra coisa. É a absoluta esclerose da nossa institucionalidade. Semana passada, um juiz, censurando uma peça lá em São Paulo, usou como razão de decidir, que é o que o Lênio fala, a sua própria convicção religiosa. Ele escreveu isso. Agride a minha convicção religiosa. Ora, estou nem aí para a convicção religiosa do juiz, por uma razão muito simples. Eu estou aí para a lei. E ele existe depois da lei e para fazê-la aplicar. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje? Há um tensionamento enorme entre as instituições e os elementos de mediação, eles não estão sendo capazes de produzir estes arranjos políticos. É por isso que o Senado da República, que são aquelas raposas velhíssimas, estão aguardando o dia 11, porque no dia 11, provavelmente, o Supremo Tribunal Federal repetirá o que fez quando do episódio Renan Calheiros. Lembra? Que solenemente fez-se de conta que não havia uma decisão judicial, mas se permitiu o tempo da política para que institucionalmente as coisas se apaziguassem. Isto é natural do jogo democrático e do jogo político. O que não é natural são estes atores coadjuvantes que começam a se organizar em estruturas paramilitares, né, que existem, de índole religiosa, de índole fascista. Nós estamos vendo cada vez mais isso acontecendo, que se aproveitam desta fragilidade institucional e aí sim nós poderemos ter muitos problemas. E o gancho para a pergunta do professor Benedito, no aspecto político mesmo, esse desgaste que a gente está vendo entre as instituições pode dar força para lideranças políticas que não estariam enquadradas no estereótipo de velhas raposas, como a gente imagina ou figura no Senado. E aí vem imagens assim desvinculadas da própria política, como gestores. Enfim, vou citar aqui o exemplo, né, do Dória, em São Paulo. Né? Uma imagem que está desassociada à política, inclusive com rusgas dentro do próprio partido, com lideranças que eram antigas dentro do PSDB. Olha, a gente já viu esse filme no Brasil, né? Quer dizer, o Collor se elegeu, né, em 89, né, vestindo esse figurino, né? Assim como o Dória, quer dizer, como o Dória não é político, quer dizer, o Dória, além de ganhar dinheiro, né, o Dória era um publicitário, não é isso? Que tinha um programa de televisão muito mal visto, né, com muito pouca audiência, né, mal visto nesse sentido, né, muito ruinzinho. Na verdade, era muito ruinzinho, não é isso? Mas que ficou rico. Alguém hoje falou isso, dizendo que ele apresentava, como é que é? Ele apresentava... Era o show, como é que era, Guilherme? Guilherme que é show business.
Né? Eu não acompanhei a carreira dele. Mas era uma também coisa não. assim, alguém Na fez uma Band. construção assim que ele apresentava gente que tinha dinheiro para gente que tinha poder, eu acho, alguma coisa assim, gente que tinha poder para gente que tinha dinheiro. Bom, nessa intermediação ele ficou rico, né? E muito rico. Né? Mas ele já tinha sido secretário. Já tinha sido secretário. Né? Quer dizer, então é um sujeito que tem uma vida política, tem, né? E que, bom, fazendo uma mais ou carreira menos política. como o prefeito de Porto Alegre, o Marx Zan. É mais ou menos a mesma coisa. Que se apresentam, então, com novos gestores e tal, tal. Bom, é um sujeito que teve capacidade de ficar rico. Agora, que competência de gestão, ninguém conhece, né? Agora, isso pode se repetir, não é? A pesquisa que eu me referia, né, hoje, ela, do prestígio do presidente, da aprovação do presidente, ela repete números que foram os números do Sarney, né, naquele momento. Tá? O Sarney tinha 73% de desaprovação, que é exatamente o mesmo número que o Temer tem. Né? Quer dizer, e era um momento de descrédito com as instituições. Tanto é que, veja, as eleições de 89 vão... 85. De 89. Ah, sim, Para a presidência da 88. República. As Sim, eleições... 85 ele faz o plano real. 89 faz 85 eleições. ele faz o plano real, ele ganha em 86, Isso, não é isso? O PMDB, as eleições o governamentais, PMDB ganha estaduais. eleição em todos os estados da federação, a não ser no Piauí. Exatamente. Né? Porque o plano real foi um grande esbulho, né? Cruzado. Plano cruzado. Plano cruzado. Sarney, Isso, cruzado. Na época exatamente. Né? Mas daí ele cai vertiginosamente na aprovação popular, né? E quando vem as eleições de 89, há um descrédito geral com a política, com os políticos e tal. Né? Vão para o segundo turno, veja, naquele momento, 2 outsiders. Né? Quer dizer, duas pessoas que se apresentavam como novidade. Quer dizer, o Collor, que tinha sido prefeito, governador, né? Fez toda uma carreira dentro no período militar, mas que se apresentava como um antipolítico. Sim, né? E o Lula, que Marajás, naquele momento era um antipolítico, no sentido de que nunca tinha tido cargo, já tinha sido candidato, já tinha criado um partido e tal, né? Mas eram figuras que se apresentavam como novidade. Eu acho que nós estamos vivendo um momento parecido. Quer dizer, E não é Brasil, né? Isso não é Brasil, né? Isso é França, isso é Áustria. isso está acontecendo no mundo todo. Sim. No mundo todo. Isso é importante a gente Quer falar. Então, já que a gente está chegando aos finalmente da nossa conversa, cada um na sua perspectiva, o que a população precisa estar atenta a partir de agora para que a gente não eleja um super-herói e seja ele em qualquer poder, né? A gente achar que tem uma salvação no executivo, no legislativo e no judiciário, e esse atrito entre os poderes, o que isso pode resultar? Pelo que eu estou vendo, é bastante preocupante. Eu vou dizer o seguinte, o que a população tem que estar atenta? Os livros que estão nas prateleiras eram para serem lidos. Facebook só te junta com a tua turma. Tu só ouve o que tu quer ouvir. Rádio já te dá a divergência. Televisão te permite o debate. E nenhum daqueles que estão em Brasília caíram do céu. Todos foram eleitos. Todos foram eleitos. Então, a população, o que ela tem que fazer? Tornar-se menos inculta e mais responsável pelo que ela faz, que é pelo seu voto, que é pelo seu ato cidadão de construção da política. É isso. A política, ela é corrupta por natureza. Portanto, nós precisamos de instituições que contenham os corruptos. E isso vem desde o primeiro ato político. A política é quando os interesses contendem. E eles existem, e eles são legítimos, e é justo que cada parte queira fazer prevalecer os seus interesses. Agora, o que eu preciso são instituições que, uma vez identificado o ato de corrupção, que prendam o corrupto. A institucionalidade, ela existe para isso, para assegurar determinados mecanismos com que a sociedade se sinta representada a partir de regras que são regras feitas para a sociedade. Onde é que elas estão? Fundamentalmente na Constituição. Então, olho aberto. A Constituição tem que ser defendida para a cidadania. Quando eu digo que o Aécio, não gosto dele, e no meu Facebook escrevi, tenho nojo do Aécio,
mas ele tem direito à mesma Constituição que serve para mim. Professor, dá para responder? O Júnior de São Leopoldo: não tem crise nenhuma entre os poderes, é prerrogativa dos senadores e não do STF, a decisão de afastar um senador. É isso, em tese é isso aí mesmo. Literalmente é isso. Literalmente. Literalmente, artigo 55 da Constituição Federal. Agora, quando se interpreta, professor, o que a gente pode imaginar ou esperar agora daqui para frente? Olha, o Silene destacou coisas aí que eu acho que são muito importantes, mas que eu acho que nós estamos num momento muito complicado. Porque, veja, é a população que elege os senadores e os deputados que estão engavetando, né, a possibilidade de um julgamento, por exemplo, de investigação do próprio presidente da República, que tem acusações pesadíssimas sobre ele, que já engavetou uma investigação do Aécio, né, que diz lá claramente na gravação que ia mandar o sujeito para pegar a mala de dinheiro, não é isso? Que era o primo dele, que dizia, é um que a gente pode mandar matar. Né? Quer dizer, as acusações são muito graves. As pessoas ficam dizendo, pô, e aí, o que se vai fazer? Né? Fomos nós que elegemos quem está lá, mas o problema é que a gente elegeu aqueles que estão lá dentro de regras que são regras distorcidas. Sim. O TSE não absolveu por excesso de provas contra? Não, veja, quer dizer, a gente, no fim, acaba... né? Quem elegeu os senadores, boa parte, a grande maioria dos senadores e dos deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos e governadores, foram as grandes empreiteiras, as grandes fontes de recursos. Tá? Quer dizer, na verdade, a população não tem sido ouvida para nada. Como é que nós vamos sair disso? Eu não sei. Espero que não seja por uma intervenção militar, porque daí vai ficar muito pior. 2018 está aí. Temos algo a fazer, pelo menos, espero eu, né? Nos próximos meses. Espero eu. A gente não sabe ainda. Começando pela leitura é um bom começo. Professor, obrigado pela dica. É sempre bom lembrar. Sejam sempre bem-vindos, viu?